Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Anzelotti. Este é o ArcTalks do podcast Clube Casa. Meu convidado de hoje é o Guilherme Patini, da Autenticato Arquitetura, um escritório de renome ali do Alto Tietê, né? Muito prestigiado, meia década de história. Guilherme, é um prazer te receber. Eu que agradeço, muito obrigado. Em nome do Clube Casa, eu te dou as boas-vindas, né? Já fez, assim, o percurso com a nossa gestora de relacionamento, a Camila, né? Conhece bem o Clube Casa, conhece a atuação do Clube Casa, mas hoje a gente vai falar sobre Guilherme, sobre Autenticato, toda essa trajetória linda que você desenvolve aí, né, em meia década, né, nesses 5 anos. Quando é que começou esse teu apreço por arquitetura? Então, eu ali brincava com folha de sulfite, com os carrinhos, fazia cidade ali, e era muito engraçado porque eu fazia cidades com trânsito, com tudo, com prédio, com área de lazer. E aí uma tia minha falou, olha, você vai ser arquiteto. E eu, o que é arquiteto? Ela é quem faz casa e prédio. E desde então eu falei, eu vou ser arquiteto. Vou ser arquiteto. Não consegui fazer arquitetura como primeira faculdade, porque era muito caro. Então fui fazer artes visuais, fiz artes visuais, dei aula por 12 anos de arte. Nesse tempo eu fui fazer arquitetura e hoje eu consegui realizar esse sonho que foi um objetivo e assim hoje eu tô e tem como tudo arquiteto. A ver, né? Artes visuais com a arquitetura, né? Tudo é muito visual, tudo é muito estético, né? Mas na arquitetura a gente não leva em consideração somente a estética. Como é que você consegue conjugar a estética com a funcionalidade? Essa é uma pergunta, assim, bacana, porque hoje em dia a gente vê muita casa de revista. Os arquitetos, eu vejo que eles tendem a fazer uma casa bela, só que sem levar em consideração o que de fato vai fazer sentido na vida, no dia a dia do cliente. Então, hoje, o pilar do nosso projeto é sim a funcionalidade. E a estética a gente encaixa dentro da funcionalidade. Sim. Entende? Por quê? Porque é uma pessoa que vai viver ali. Uma pessoa que, às vezes, não vai querer limpar, que às vezes vai esbarrar e vai tirar aquilo que tá ali, um ripado, por exemplo. Então a gente tem que pautar muita a estética dentro da funcionalidade, não ao contrário. Eu acho que o projeto tem que ser primeiro funcional e a estética ela tem que agregar a funcionalidade. O arquiteto gosta de ser lembrado naqueles momentos assim, putz, ainda bem que ele colocou uma tomada aqui. Ai, olha como limpa bem esse piso, né? Aquele momento em que ele fala assim, putz, valeu cada centavo, né, do meu investimento, não é isso? É bem isso mesmo, Ana, é bem isso. Que legal, isso é bem bacana. A gente sempre faz aqui apologia à arquitetura, a gente sempre convence as pessoas que é o melhor negócio contratar um arquiteto, ter esse respaldo técnico, minimizando as chances de erros e, né, prejuízos, porque muitas vezes, né, um erro pode ser uma parede, né, algo que você fez ali, refazer aquilo realmente pode, né, ter um impacto aí na obra, né, te gerando realmente muitos outros gastos não previstos. Sim. Não é isso? Agora, o teu processo criativo ao projetar, o que você leva em consideração? Olha, eu parto muito dessa questão da realidade, sabe? Então, eu acho que o principal a se levar em consideração é quem vai viver ali, quem vai transitar, quem vai habitar aquele espaço. Então, como vai ser usado aquele espaço? Porque a gente não pode projetar simplesmente para uma foto, a gente tem que projetar para pessoas reais utilizarem. Então, partindo desse princípio, eu acho que eu busco sempre entender quem tá ali, quem tá naquele espaço e como que essa pessoa organiza a vida dela dentro dali, seja uma empresa, seja um comércio, seja uma residência. Hoje a gente projeta tudo no escritório. A gente tem case para tudo, desde loja até academia, a gente tem empresa, a gente tem galpão, a gente tem tudo. Então a gente sempre procura estudar, levar em consideração como pilar principal do processo criativo quem vai usar e como vai ser usado. Eu acho que é a premissa, né? É o início de tudo. Agora, você é muito ligado em tendência? Ligado em tendência eu sei que vocês são, mas vocês aplicam isso na vida real? Sim, a gente aplica as tendências, mas eu particularmente dentro do meu trabalho, eu sempre policio o cliente falando, olha, isso aqui é uma tendência que vai passar. E isso aqui é algo que pode ficar. Por exemplo, eu nunca gostei do ripado. Pronto, falei. Desculpa, Pronto, gente, falei. Desculpa, ripado, senhor ripado, me perdoe. Mas a gente tem que usar, assim, não é que a gente tem que usar, o cliente gosta.
Então, eu acho que a função do arquiteto é captar a tendência e usar isso dentro da melhor forma possível. Hoje, eu falo para todos os arquitetos do meu escritório, o cliente só contrata a gente para fazer aquilo que ele não pode fazer sozinho, porque se ele puder fazer sozinho, ele não precisa da gente. Então, se o cliente quer fazer uma parede chroma key com rosa, não é sua função questionar. É a sua função orientar como aquilo vai ficar da melhor forma possível. Então, hoje eu percebo que são muitas tendências do mercado, que são passageiras e algumas que podem ficar. Por exemplo, muitos clientes têm pedido pelo uso de elementos naturais, como pedras naturais, sabe? Elementos de vegetação. Eu percebo que isso é uma tendência que veio para ficar. Sim. Agora, por exemplo, eu acho que o ripado, por exemplo, já está dando... Guilherme, é uma opinião. Eu acho que já está dando ali o tempo dele de tendência, entende? Assim como o industrial, o tijolinho teve aquele boom, né? Boom, e hoje você vê um cimento queimado aqui. Eu particularmente gosto, mas já não é mais a tendência. Então a gente tem que estar ligado nas tendências, mas a gente procura sempre no escritório policiar e mostrar para o cliente o que vai fazer sentido daqui a longo prazo também, sabe? Os materiais mesmo, né? De repente o cliente, pela estética, né, ou só em nome da tendência, ele opta por algum material que pode gerar, por exemplo, uma pedra natural. É belíssima, mas a gente sabe que pode aumentar um vazamento, se for aplicada na piscina, por exemplo, que não é impermeável. Eu não entendo nada, gente, mas eu tô falando só o que eu leio. Mas assim, que não consegue impermeabilizar, isso é verdade? Até me tira essa dúvida e me corrija se eu estiver errada. Depende do material, porque hoje a gente tem pedra natural que é natural e você tem pedra que é sintética. A pedra natural mesmo. A natural, ela é mais complicada de você fazer. Exatamente. É aquele famoso ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E se fura, é uma piscina de 100 mil litros. Aí então... a gente sabe que o furo vai além, né? Para as contas bancárias. Vai além e também, aí a culpa é do arquiteto. Porque não policiou. Não orientou. Indicou o material errado. Foi ali na tendência. Então hoje, a gente projeta no escritório sempre com essa consciência de que, olha, isso é uma tendência, mas você vai ter essa manutenção, você vai ter esse trabalho. A gente tem que mostrar o depois. Sim. Entende? Então a gente parte desse princípio. Isso é muito interessante e eu gosto que seja assim, tudo às claras, né? O Guilherme é um cara que gosta de tudo às claras e na transparência, que a gente estava brifando aqui, Guilherme e tal, vamos falar disso, aquilo. Ele falou, olha, Ana, comigo o jogo é bem aberto e muito claro, né? Eu não faço isso, não digo isso e faço aquilo, né? Comigo tudo funciona realmente muito às claras. É essa relação de credibilidade que eu mantenho com os meus clientes em meia década. Então, parabéns, eu acho que é uma conduta certíssima, minha admiração aí por você. Agora me fala uma coisa, o que você tem como principal desafio ou os principais desafios aí elencando da sua profissão? Olha, eu acho que o principal desafio está em mostrar para o cliente o valor das coisas além do preço. Tá? Por que eu vou dizer isso? Porque hoje o cliente ele vem com muitos vícios. Ele já pesquisou em inúmeros lugares, em inúmeras... E é uma coisa engraçada, porque na hora que você está reconstruindo ou reformando, todo mundo vira arquiteto. A mãe, o parente, o vizinho, todo mundo tem uma dica para dar. E o desafio é você mostrar que você estudou, que você tem conhecimento técnico para embasar aquilo que você está falando. Então eu acho que o desafio hoje é você driblar todas as fake news que aparecem ali nas mídias, sabe? Sobre, faz isso pro jardim, né, não acontecer aquilo, faz isso pra parede. Quando, na verdade, principalmente o pedreiro, vamos falar do profissional? Hoje a gente tem um suporte muito bacana das lojas, né, que trabalham com a gente, que são as lojas do clube, de oferecerem pra gente treinamentos. E eu vou em todos os treinamentos que o clube oferece pra gente. Todos. Então eu chego às vezes na obra mostrando pro pintor, por exemplo, olha, esse material aqui ele é hidrofugante, tem que passar ele antes, você tem que descascar. Não, vamos passar o Bianco, vamos passar o não sei o que, o Tec Plus 100, Tec Plus 1000. Não, meu amigo, olha, esse material aqui vai te eliminar, você não vai precisar raspar, fazer isso, aquilo.
Então essa resistência que a gente encontra, Sim. tanto dos profissionais quanto dos clientes, para entender que você está atualizado, que você estudou para fazer aquilo, acaba sendo um desafio grande a ser enfrentado. Ah, eu imagino. Agora, muito interessante isso de você sempre evoluir, porque eu acho que esse é o segredo, né? E uma das premissas do clube é realmente a gente fornecer esse tipo de capacitação, né? Deixando vocês realmente a par de todas as inovações, né? Sejam elas, né, em todas as áreas que abranjam a arquitetura como um todo, porque é interessante você, em primeira mão, ter essa informação, né? Porque é estranho o cara, de repente, o teu cliente trazer isso para você. Mas vem cá, Guilherme, eu li aqui e tal, você vai pesquisar, fulano, realmente você tem razão. Então, é muito bom, né? Eu acho que os arquitetos têm que ter uma preocupação maior hoje em dia, né? Porque hoje a gente recebe informações de vários meios, de multicanais, então eles têm que estar informados e sempre à frente do cliente. E você sabe, Ana, que eu quando fiz a faculdade de arquitetura, eu sempre quis fazer estágio na obra. Eu me formei arquiteto, poxa, não foi a minha primeira faculdade, então eu me formei arquiteto já ali com uns 20 e alguns anos. Geralmente o pessoal se forma com 24, eu tava com 27 ali, já no final me formando. Idoso. Não, mas já tinha, sim, eu entendi. eu já tinha que ter uma experiência. Sim. Então todos os meus estágios eu procurei fazer em obra. Eu queria saber como é que assentava o piso. Eu queria saber como que fazia o encanamento. Se eu, Guilherme, chego na obra hoje, eu sei fazer. Eu sei o que é uma AC3, uma AC2, uma AC1, qual é a diferença de uma argamassa branca para uma argamassa cinza. Eu gosto de saber. Por quê? Porque eu gosto que o cliente veja que eu tenho propriedade daquilo que eu estou fazendo. Sim. Que eu não tô vivendo só no escritório, Sim. só nas feiras, nos eventos. Não é só perfumaria, né? Então eu chego e falo, olha, vai ser assim. A gente... Posso contar rapidinho uma história do escritório? A gente teve algumas viradas de chave ali no escritório, e uma delas, que foi a segunda, foi muito interessante, que foi o quê? A gente só era chamado, só pegava trabalho para arrumar BO. Nossa, era só arrumando BO, Ana. Teve uma laje que eu peguei, que eu tive que... bom, e foi assim, bobinho, achei que era só colocar piso em cima da laje que parava o vazamento. Não parou. Aí eu falei, bom, vamos fazer uma sobrelagem então. Eu tive que fazer cálculo de 17 folhas por metro quadrado para resistência de peso. Eu fui acionar uma professora minha da faculdade de estruturas e falar, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu já cobrei, já recebi, eu preciso entregar. E hoje a casa tá lá, inteira, perfeita. Então, essa busca por materiais, por técnicas, por jeitos, por conhecimento, ela não é por acaso. É porque teve essa virada de chave em que a gente só... E aí a gente pegou essa casa nesse condomínio, acertamos ali, e dali a gente começou a pegar um monte de casa nesse mesmo condomínio com o mesmo problema, e a gente virou referência só em arrumar BO. Aí eu falei, não... Mas é isso aí, né? Você sempre vai ter mais do mesmo, né? Mas aí a gente conseguiu fazer a terceira virada, que foi pegar a parte de construção. Então a gente foi evoluindo. Eu tenho muito orgulho dessa história, sabe? Porque foi uma escadinha. A gente começou ali... Meus primeiros clientes foram os meus ex-alunos. Então o que eu fiz de quarto gamer, home office, de quarto Tumblr, para o pessoal que foram os meus alunos, Sim. Foi muita coisa. E depois veio essa parte de obra, onde eu tinha que ter conhecimento técnico. E aí a gente foi crescendo ali, pegando essa referência que a gente tem hoje lá na região. Ah, que legal. E me fala um pouquinho da região, como é a tua região? O teu escritório é um dos escritórios, se não for o mais, mas é um dos mais importantes ali da região, né? Do Alto Tietê. Hoje nós temos ali uma avaliação muito boa, até mesmo no Google a gente conseguiu atingir um patamar bacana de reconhecimento. E a região é uma região, assim, produtiva. É uma região forte no ramo de arquitetura, então a gente tem uma concorrência muito grande ali, né? Onde você tem que mostrar isso mesmo, diferencial, você tem que mostrar conhecimento, você tem que mostrar atualização. Isso é principal, porque é um cliente muito exigente ali naquela região, sabe? Em todas, né? Mas...
Você tá ali entre litoral, norte, passando por Mogi, chegando até Alphaville, que eu conheço bem. A gente hoje tem uma operação... O grau de exigência é grande. A gente hoje tem uma operação bem grande, que pega ali o litoral, Riviera, São Sebastião, Mogi, Guarulhos. Aí a gente vem aqui para Osasco, São Caetano, São Bernardo, Santo André, Santo Amaro. Tudo isso! Eu não sabia que chegava para cá. Chega para cá também. E é engraçado, porque são clientes diferentes que te exigem coisas diferentes e isso só agrega o conhecimento para você. Que legal. Desafiador, né? Mas ao mesmo tempo te prepara. Eu particularmente acho mais gratificante do que desafiador. Claro, a terapia tem que estar em dia, tá? Então, eu recomendo que a terapia esteja em dia para fazer essa brincadeira, porque é um cliente... Não tente em casa sem terapia. Não. É um cliente te exigindo uma coisa aqui e outro te exigindo o oposto ali. Por exemplo, o que funciona no litoral não funciona em Alphaville. Por que eu digo isso? Porque o litoral é uma região úmida e ali a região de Santana é uma região seca. É um sol... O sol... Você passou a Castelo Branco, é um sol diferente. Sim, entendeu? Sim. Então, você tem que estar sempre ali estudando a região, o perfil do cliente, e você tem que explicar, olha, o que funciona na sua casa de praia não vai ficar bom aqui. Sim. Entendeu? Então, a região de Mogi hoje, que é onde nós estamos localizados, é essa região, que é uma região exigente, uma região grande, com um potencial muito bom, porque tem vários condomínios ali, né? Eu digo que Mogi está para Santana, só que do outro lado da Marginal. Entendeu? Então é uma região muito boa. Que interessante. Gosto bastante de Mogi, gosto bastante da região. Vou visitar seu escritório qualquer dia com as meninas. A gente tá mudando de escritório, inclusive, estamos ampliando a equipe. Então eu vou pro novo. Você já vai pro novo escritório. Já vou direto pro novo. Pronto, Camila, pode marcar. A Camila tá aqui acompanhando os bastidores do nosso podcast. E como é que você vê a arquitetura evoluindo nos próximos anos? Olha, eu sempre disse para os meus alunos, e eu vou repetir isso, que a arte, ela só é a arte porque ela é exclusiva. Entende? Então, sempre os meus alunos do ensino médio, eles perguntavam, nossa, mas por que um quadro é tão caro? Eu falei, porque só existe ele no mundo. Ninguém mais tem ele no mundo. E aí eles entendiam o valor da arte. Então eu acho que a arquitetura, ela caminha para o mesmo caminho. A arquitetura, ela vai se tornar cada vez mais... eu não vou falar exclusiva porque essa palavra exclui, mas ela vai se tornar cada vez mais personalizada. As pessoas que buscam o arquiteto hoje, elas buscam com N referências. Elas não aceitam mais qualquer coisa. Elas já foram em vários aplicativos, já buscaram o que elas queriam. E então, por exemplo, hoje se você olha o perfil do Instagram, tanto o meu quanto do escritório, você vai ver que é uma deliciosa bagunça. Por quê? Porque é um projeto diferente do outro. Eu gosto muito disso. Porque cada projeto foi feito para um cliente diferente. Então, eu acho que a arquitetura hoje caminha para cada vez mais um trabalho personalizado. Então, a gente vai ter que sair do genérico. O arquiteto que quer ter uma carreira de prospecção, uma carreira de sucesso, ele vai ter que sair da cartilha. Entende? Ele vai ter que sair ali, ele vai ter que ouvir o cliente. Eu acho que a principal lição que eu aprendi nesses meus anos de arquiteto é ouvir. É sentar e deixar o cliente falar aquilo que ele quer. Hoje, eu vejo muitos trabalhos que são parecidos. Eu não gosto disso. Né? Eu gosto daquilo que o cliente me traz, que é uma lembrança, às vezes, da casa da avó. E você tem que valorizar isso, porque você está contando uma história ali, entende? Então, não existe o bonito e o feio. Existe aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada. Mas dentro daquilo que te agrada e não te agrada, você tem que respeitar o que agrada o cliente. Sim. E fazer aquilo... Então, eu imagino que hoje a arquitetura daqui a alguns anos ela vai evoluir para cada vez mais um trabalho de personalização. Eu vejo que os clientes hoje, eles procuram arquitetos que ouçam eles, sabe? Que prezem por esse trabalho personalizado. Muito bom. Eu sempre faço essa pergunta, aliás, eu sempre faço algumas perguntas que são perguntas que não tem como eu reinventar a roda e eu quero saber, cada arquiteto me dá uma resposta. Isso para mim é uma delícia, é genuíno, né? Porque eu nunca tenho aqui respostas iguais, né? Posso sempre fazer a mesma pergunta, mas assim, sempre tenho uma resposta criativa. Vocês são muito criativos, né? Tem esse lado muito aguçado. E eu quero saber de você o seguinte:
Você tem um projeto favorito? Olha, Eu sei que é uma pergunta bem difícil de responder. é difícil, porque assim, aí pode ser até um pouquinho de prepotência, tá? Mas eu sou apaixonado por todos os meus projetos, mas apaixonado mesmo. Eu brinco com os clientes e falo assim, eu sou falso, tá? Porque eu saio da casa do cliente falando, nossa, esse é o projeto do ano, esse é o projeto mais lindo. Vou pra casa do outro e falo a mesma coisa. Esse do ano é mais lindo. Mas não porque é porque mentira, opção. é porque eu sou apaixonado. Então, eu acabo sendo um pouco igual a Clarice Lispector. Eu termino de executar um projeto, eu não reviso. Assim, eu não reviso, eu reviso com o cliente, mas eu não fico ali olhando. Revisitando, né? Não. Eu gosto, eu olho, eu termino, eu olho, eu gosto, eu falo, é isso. E levo pro cliente e refaço aquilo que ele pede. Não, mas um em especial que você, poxa, Que marcou? aqui eu moraria, ou aqui me marcou, a história do projeto, a obra, os clientes. Eu acho que são dois. Eu acho que é um residencial e um corporativo. Então, o residencial que mais me marcou foi meu primeiro projeto ali na região de Santana de Parnaíba, né? Que foi o projeto do Kleber, da esposa dele, a Lisandra, né? Do filhinho do Gui. E me marcou muito pela história que eles tinham com aquela casa, porque é uma casa que já estava há muito tempo em obra, estava mais de um ano em obra, ninguém terminava aquela casa, ninguém regularizava aquela casa estava muito esquecida, assim, e eles trabalham muito. A gente pegou aquele projeto, aquele desafio, porque foi um desafio, e, a gente entregou, sabe? E ver o brilho no olhar deles quando eles entraram para morar naquilo que era o sonho, olha, até arrepia. Porque foi muito lindo, foi muito assim, foi muito gratificante. Viraram meus amigos, são meus amigos, né? Eu tenho um carinho muito grande por eles. E um projeto corporativo que me marcou bastante foi um projeto que a gente entregou ano passado, que foi de uma empresa que ela tem 47 anos de mercado, é o maior escritório, né, de contabilidade ali de Guarulhos. E eu quis muito entender a história daquela empresa e contar a história no projeto. Então, a pesquisa que a gente fez, o carinho que a gente teve para contar aquela história no projeto, marcou demais também, sabe? Então, acho que são esses dois. Não que os outros eu amo, todos eles. Eu cutuco com um jeitinho aí, eu fico tirando, porque às vezes eles falam, imagina, mas isso é como perguntar qual é o filho predileto. Tem um predileto. Tem aquele que você fala assim, poxa, aquele ali me marcou. É isso, Olha vamos aí, falar os que marcaram. Aí a gente consegue tirar. Agora, como você aborda a questão da sustentabilidade? Uma pergunta também estratégica e polêmica, porque muitos arquitetos me dizem o seguinte, Ana, falam a verdade, eu não consigo aplicar, por mais que eu tenha total consciência sustentável, eu não consigo ainda aplicar no dia a dia dos meus projetos porque os clientes são resistentes. Então, isso é uma verdade, tá? Os clientes são resistentes, eles realmente acham que é uma coisa que vai ter pouca durabilidade, mas é igual a última pergunta que você fez, a gente tem que ir com um jeitinho. E, na verdade, eu acho que essa questão sustentável, ela será uma pauta cada vez mais forte e de destaque no mercado. Porque, por exemplo, eu vou falar uma real. Para residência é mais difícil. Para o comércio e para o corporativo é muito mais fácil. Porque todo o cliente de corporativo e comercial, ele já vem buscando o que vai atender, por exemplo, a uma NBR. Ele quer uma certificação, uma ISO, sim, entendeu? Então, chega a ser até engraçado, porque chega o cliente de corporativo para você, ele já fala, e como que a gente vai utilizar a água da chuva? E como que a gente vai utilizar isso aqui? Então, você já... É uma pergunta que a gente não espera. A gente está com um projeto em Vinhedo. Esse projeto, ele é uma casa em container. Esse casal, ele tá no Japão, né? O Koichi e a Lu, eles estão no Japão. E a gente tá projetando para eles tudo aqui no Brasil. E a premissa do projeto é: a casa não precisar de água e nem energia externa. Sensacional. É a premissa. E a casa inteira é em container. Esse eu tô contando em primeira mão, viu? Esse projeto tá guardado a 7 chaves no escritório. Mostra pra mim. Depois eu mostro. Mas assim... Faça um story. A casa num terreno em declive. E aí
nós colocamos os containers em L, em cima e embaixo, e toda a fachada que liga os dois containers, ela é em painéis solares, a parte de cima é em painéis solares. Então, a gente posicionou o projeto estrategicamente para pegar o sol e a sombra de forma estratégica. E aí a casa ela tem todo um sistema de abastecimento, e é uma coisa que eu não sabia, eu fui descobrir lá em Mogi, no parque do Pico do Urubu. Existem árvores que no período de cheia elas retraem a água, e no período de seca elas devolvem a água. E a gente fez o paisagismo baseando nessas árvores. Olha que interessante. Que legal. Então, assim, claro, na casa vai ter a energia e a água externa, mas a premissa do projeto é não precisar disso. Entendeu? Então a gente tem que fazer um mega estudo com os nossos parceiros de vidro para esse tipo de insolação. Né? A gente teve que fazer um mega estudo com um parceiro de automação. A gente teve que fazer estudo com parceiro de gesso, com um monte. Você vai ganhar prêmio, eu quero gravar esse projeto. Quando é que a gente vai? Já vamos agendar a gravação? Já tá agendado. A Camila já vai me avisar aqui quando tiver já pronto, vou lá gravar. Mas muito bacana. Esse foi um projeto, assim, esse foi desafiador. Porque esse fez a gente parar e estudar como isso vai acontecer. Entendeu? Então foi bem legal. Então a gente usa a sustentabilidade a nosso favor e mostrando para o cliente sempre o benefício. Por exemplo, uma cisterna é cara. É cara. Mas ela vai te economizar tanto. Sim. Porque colocar energia solar é muito caro. Então, mas olha a economia. Olha o seu jardim, você vai poder deixar ele ligado inteiro. Porque não adianta nada, né, Ana? Você faz um projeto maravilhoso e deixa tudo apagado. Sim. Você contrata um light design. Sim. E a casa fica apagada. Então você mostra para o cliente o custo versus o benefício. E aí você consegue incluir as questões de sustentabilidade. Light design, agora que você tocou nesse assunto, vou te perguntar isso. Qual a importância de um projeto luminotécnico bem feito? Essa pergunta, cada pergunta gera uma história. Eu estava te contando ali nos bastidores que a gente atende um cliente muito específico, né? Um cliente muito grande. Sim. Eu, na minha maior inocência, fui apresentar o projeto para ele. Ele falou, quantos looks vai ter? Quantos looks tem a minha loja? Quantos? Looks. E aí, eu bem assim, e eu caçando a informação no celular e tudo. Hoje em dia o cliente ele tá querendo saber isso. Então, light design, por exemplo, você vai projetar uma clínica, você tem uma especificação. Você vai projetar um restaurante, é outra especificação. Eu acho que o light design, as pessoas elas estão começando a entender que ele cria cenários. Entende? Então, uma iluminação... O look é um cenário? Quantos looks? Não, os looks é a refletividade daquela luz na mesa, no ambiente. Ele queria saber quantos looks iam ter a loja dele, porque ele tem uma rede de óticas. Isso é uma coisa que eu deveria saber ou não? Ninguém sabe. Não, nem eu. Ai, obrigada. Não, quando ele me fez essa pergunta, eu falei, oi. E assim, foi uma coisa que eu tive que aprender e dar importância, porque eu falava, imagina, light design, não sei. Não, Então assim, eu tive que aprender ali. Então, hoje, o light design, eu vejo ele como uma ferramenta para você criar cenários dentro do mesmo projeto. Então, por exemplo, da mesma forma que a cor, ela te induz as sensações, a luz também vai te induzir as sensações. Então, você tá fazendo um restaurante, não pode ser tudo branco. Você não valoriza a carne que tá ali, Sim. Você não valoriza o prato que tá ali. Tudo tem que ser valorizado, né? E até as sensações, né? Você tem que se sentir bem ali. Tem luz que incomoda. Eu tenho um incômodo profundo com luz branca muito forte. Então. Né? Eu acho que é a luz que funciona para você estar em alerta. A luz da farmácia, né? Que a gente brinca. É na cozinha, para você estar em alerta, tá mexendo com faca, enfim. Sim. Né? Mas isso no dia a dia me incomoda. Vou falar sobre um outro assunto aqui que eu acho que também é um assunto que você vai ter uma boa história para me contar. Gente, vocês perceberam que o Guilherme, ele não conhece de maneira superficial, de maneira rasa, né? Todas as vertentes aí da arquitetura.
ele vai atrás, ele se aprofunda. Então, qualquer assunto que eu abordar aqui, por exemplo, falei de light design, ele tem uma história, ele mostra que ele realmente se aprofundou no tema. Se eu falar de corporativo, ele também vai ter certamente uma boa história. Paisagismo, eu acho que você tem algo bom e bacana para me falar. Eu vou te contar um segredo. Sempre que eu entrego um projeto, eu gosto de ter a minha assinatura, eu gosto de pôr a mão na massa em alguma coisa naquela casa, ou naquele escritório, ou naquele lugar. Sempre sou eu quem faço o paisagismo. Eu compro as plantas, cavo, eu entrego, eu faço. Você não que você é exatamente o paisagista, você é o paisagista / jardineiro? Sim, porque eu... Mão na massa, mão na terra, né? Sim, eu acredito muito na questão da energia que você entrega naquele projeto. Que legal! A planta, ela é uma energia viva. Então, eu não tenho esse título de paisagista, mas eu gosto daquilo que eu vejo. Então, essa é a minha verdade. Eu gosto de olhar para entrar na floricultura, observar aquilo que vai combinar com a fachada, com o interior. E eu gosto de ir lá fazer. Muitas vezes eu tô fazendo, e assim, olha, hoje eu tô aqui de terno, bonitinho, porque eu vim gravar, mas eu vivo de obra, né? Então, no assim... dia a dia você usa macacão do jardineiro. Quase isso. Se você ver os meus stories, que nem o escritório, é a gente mesmo que tá fazendo. Sim. Mas a parte da jardinagem, a parte do paisagismo, eu gosto de ir lá entregar. Eu gosto de fazer. Legal. Por conta dessa troca de energia, que é uma gratidão que eu presto pro cliente, por ele ter ali confiado na gente, trabalhado com a gente. Então, inúmeras vezes eu tô ali fazendo, isso aconteceu muito aqui na região de Alphaville, porque a gente trouxe... É muito engraçado, são duas regiões opostas, então eu levei muita coisa de uma região para outra, e o paisagismo daqui eu trouxe muita referência de Mogi, que é muito mais colorido, muito mais tropical. Aqui é muito mais seco. Então, por vezes eu tava ali fazendo e o pessoal perguntava quanto que era a jardinagem. Quanto você cobra pra ir lá cortar o meu jardim? Não, é que eu sou o arquiteto. Você é o arquiteto e tá fazendo isso? Sim. Aí eu tinha que explicar pra pessoa tudo isso, né? Sensacional. Mas eu gosto muito. Maravilha, Guilherme. E agora, né, estamos já caminhando para o fim do nosso podcast, com um grande pesar, porque esse papo está rendendo tanto, é tão gostoso essa troca, né, com tanta informação, tanta experiência, tanta bagagem que o Guilherme está acrescentando aqui para a gente. Última pergunta, uma pergunta que eu também sempre faço para os meus entrevistados, porque eu preciso saber quais são as influências, quem são os seus ídolos na arquitetura? Olha, eu tenho, assim, um arquiteto que eu sou extremamente apaixonado pelo trabalho dele, que é o Santiago Calatrava. Eu gosto do trabalho dele. Eu acho que o Calatrava, ele é quase que uma reencarnação do Gaudí, porque em épocas diferentes os dois, sabe, saíram da casinha. Eu acho que o Calatrava hoje, ele traz uma arquitetura geniosa, ele traz uma assinatura forte, uma assinatura agressiva, uma assinatura marcante. Então eu acho que a minha principal referência hoje é o Calatrava. Eu gosto muito do que ele faz, do que ele propõe, do que ele traz para os projetos dele. Maravilha. E um sonho ainda a ser realizado profissionalmente, aonde você quer chegar com a Autenticato Arquitetura? Olha, com a Autenticato Arquitetura, eu acho que a gente está caminhando por um caminho bacana, mas um sonho pessoal é conseguir criar um grupo de empresas que consiga ser completo. Hoje a gente tem inúmeras deficiências na construção civil e uma das principais delas é a mão de obra. Um dos meus maiores projetos e que eu quero quanto antes colocar em prática é uma mão de obra de acabamento feminina. Eu sonho com isso há uns 2 anos. Que diferente. Já existem algumas empresas que fazem isso, por exemplo, a Concreto Cor-de-Rosa, mas por quê? A maior dor do meu cliente não é na parte cinza, é na parte do acabamento. E eu notei que as minhas clientes são extremamente exigentes com cada rejunte. E eu notei que só uma mulher conseguiria atender a expectativa de exigência de outra mulher. E eu queria muito, junto com os meus parceiros comerciais, montar alguma coisa, porque
algum curso, alguma capacitação que capacitasse mulheres para trabalhar no acabamento de obra. Tirar a mulher do cenário da limpeza, tirar a mulher... A mulher, ela tem um potencial gigantesco dentro da obra e não por trás da obra. Então, eu acho que esse é o meu maior projeto hoje. Projeto grande, né? Exige muito, né? Porque é cultural, né? Você vai ter que quebrar aí paradigmas, né? É difícil mulheres atuando em mão de obra da construção civil. A gente realmente não vê, mas a sua visão é muito clara e ela faz total sentido. A mulher, ela é muito detalhista e como o acabamento, ele é puro detalhe, eu acho que tem tudo para dar certo. Persiga esse sonho. É uma coisa que eu tô perseguindo mesmo. Boa sorte, Guilherme. Quero notícias suas. Quero gravar a Casa Container. Quero saber sobre esse seu sonho, esse projeto. Coloque em prática. Ele tem tudo para dar certo. É só você se unir às pessoas certas e não desistir. Trabalhe um pouquinho nele todos os dias, né? A constância com certeza vai te trazer resultado. Foi um prazer te entrevistar em nome do Clube Casa, em nome da Suzy e da Camila, né, de toda a nossa equipe grande, hein? São mais de 120 hoje. Eu te dou boas-vindas aqui ao nosso escritório. Boas-vindas ao Clube Casa eu nem preciso, porque eu já entendi que você aí é um promotor da marca, né? Na região do Alto Tietê. Te agradeço de coração. E a gente vai se ver aí na próxima edição, ou de podcast, ou quem sabe uma gravação lá no teu pedaço. Perfeito. Tá bem? Muito obrigado. Você acabou de ouvir ou assistir o nosso ArcTalks, podcast Clube Casa com Guilherme Patini.